Fala pessoal, tudo bem? Eu gostaria hoje de comentar com vocês sobre uma questão que é recorrente aí em vídeos na internet, que é sobre se você está adiantado ou atrasado, quanto valor você deveria ter de acordo com a sua idade. Eles colocam essas fórmulas aí que eu mostrei aqui, eu não vou entrar no mérito de falar quem fez, quem compartilhou, até porque não é o mérito aqui da questão, mas a gente discutir aqui essa fórmula que aparece recorrentemente aí na internet. Aqui, normalmente, eles colocam a idade vezes o salário, vezes 12 dividido por 10. Aqui a explicação, basicamente, dessa fórmula, no geral, é você pegar a sua idade, você multiplicar o salário anual, por isso vezes 12 meses, e dividir por 10 para dizer assim que você poupa 10% do seu salário. Aqui tem uma variação entre 10 e 15 na maioria dos casos, mas aqui eu gostaria de apontar para vocês o principal erro dessa fórmula que eu vejo, que é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo, que o principal erro, basicamente, é considerar que o salário é estático. O salário não é estático. Ou seja, você não vai ganhar a mesma coisa o resto da vida. Você não vai ganhar seu salário de estagiário o resto da vida, provavelmente. Você não vai ser júnior o resto da vida, provavelmente. Você tem uma variação aí no seu salário, conforme você vai se especializando, conforme vai. A vida ela não é estática no geral. Esse é um erro que você colocar muito na planilha, você não vai conseguir captar. Outra coisa é que você não nasceu trabalhando. Você não nasceu trabalhando. Filho Aqui da na puta, fórmula você, você cadê você? coloca a Por que idade não de uma maneira trabalha? bruta. Vai tomar sua gu. E colocar a idade de uma maneira bruta, você não tem como estar trabalhando aquele tempo, você não tem como estar poupando aquele dinheiro naquele tempo, porque você não tinha dinheiro. Vamos colocar um absurdo aqui, usando essa fórmula. Por exemplo, vamos supor uma pessoa de 18 anos que começou a trabalhar agora, vamos supor que ela conseguiu ganhar lá seus 2.000, 1.500 reais. 2.000 vezes 12 dividido por 10. Vou colocar um parênteses aqui, né? Que aí seria você poupou tudo isso. Então vamos lá. 18 vezes 2.000. Aqui já é o problema. Mas vamos lá. Vezes 12 dividido por 10. Você acha que uma pessoa de 18 anos começando agora ela ia conseguir ter esse dinheiro assim? Não. Isso aí ia levar um tempo. Também tem que considerar. Tem que ter a lógica, gente. Mesmo aqui ainda você tem que ter o bom senso. Mas eu creio ainda que essa fórmula está mais errada ainda pela questão dela desconsiderar a variação. Como eu disse anteriormente, você não vai ganhar a mesma coisa sempre. Aqui tem uma calculadora que eu pedi para o Gemini fazer, de bate-pronto, tá? Futuramente talvez eu disponibilize ela para vocês. Então, vou dar uma refinada aí, vamos entender melhor. Mas uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui logo de cara é que a vida de ninguém é estática. Vocês vão ter profissões diferentes, vocês vão ter momentos de vida diferentes. Você pode ficar desempregado aqui no meio, vai zerar tudo. Cada um tem uma vida. Economia não dá para fazer assim, é isso e pronto. Que é uma das críticas que eu tenho sobre aquela fórmula. Aqui, só para explicar rapidinho para vocês, eu coloquei da idade de 18 a 21 anos, provavelmente a pessoa é estagiária. E só para fazer uma conta aqui para vocês verem, aqui ela no começo conseguindo poupar 15%. Eu deixei o crescimento anual aqui zerado, por quê? Porque normalmente você vai ficar um período muito curto nessa fase e você já vai passar para júnior, você não vai ter uma progressão aqui no estágio. Só para vocês entenderem, a poupança por mês aqui seria 1.500 vezes 0,15. Poupando R$ 225 aí o estagiário por um período aí de 3 anos. 3 anos, 19, 20, 21. Aqui a gente já colocou a situação média de um júnior, que eu dei uma pesquisada, o salário médio de júnior aí é R$ 3.000.
entre os 20 e os 25 anos. Aqui a gente já colocou uma taxa de acréscimo de 5%, que é para repor a inflação, para ser real. Normalmente tem o dissídio, você vai conseguindo ali ter um crescimento. Deixei o nível de poupança um pouco maior aqui na casa de 20%. Não vou ficar calculando toda hora porque a ferramenta lá já calculou, mas voltando, você vai conseguir poupar um pouquinho mais. Evoluindo aqui entre 25 e 30 anos, eu coloquei um salário médio aí que eu pesquisei de R$ 6.000, com um crescimento anual de 5, aí repondo basicamente a inflação que a gente tem. Óbvio que pode variar, isso aqui é uma simulação, gente. E poupando aí 10%. Eu coloquei um pouquinho menos aí, porque normalmente na cidade as pessoas vão comprar coisas, vão ter dívidas, começa a surgir as questões da vida, né? Filhos, casamento, enfim, cada um tem a sua peculiaridade. Aqui eu já coloquei na idade de 30 a 60 anos, que você vai ser sênior já, que você vai estar provavelmente ganhando R$ 9.000 aí na média que eu pesquisei. Dei uma diminuída aqui pra gente ter uma margenzinha de erro, assim, que normalmente os salários estagnam nessa fase. Pode ser. Tem gente, é muito variável, mas a gente consegue ganhar 20 mil, tem gente que não vai conseguir. Eu coloquei aí na média do que eu pesquisei. Aí poupando os 15 mil, já que seu salário aumentou, uma coisa importante, gente, é você também não ficar expandindo o seu custo de vida absurdamente conforme o seu salário, porque aí você vai ficar prejudicado sempre. Você tem que conseguir pelo menos ter um nível de poupança básico aí de 10, 15%, que isso eu concordo com a fórmula. Se possível aqui nessas fases iniciais poupar um pouquinho mais, porque nos juros compostos que eu vou explicar futuramente, esse dinheiro acaba rendendo por mais tempo. E a fórmula dos juros compostos, eu vou pegar aqui para vocês. A fórmula dos juros compostos é essa daqui. Os créditos aí para quem fez a imagem. O tempo ele é exponencial, o seu capital o tempo eleva o seu capital. Então, quanto mais você conseguir mais cedo isso daí, aí seria mais ideal. Eu sei que não é a realidade de todo mundo, mas seria o ideal isso. Aqui esse 6,5% ele vem daqui. É uma calculadora que ela vai pegar e vai a taxa Selic, que é a taxa de juros atual que o Banco Central define aí. Vocês podem ver no CDI esse valor. Ele tem uns detalhezinhos que aqui eles tem ele é diminuído em 0,10, mas enfim, detalhe. A inflação, que é o quanto o seu dinheiro desvaloriza basicamente no decorrer do tempo, e se você tiver numa renda fixa aí, pode ter imposto de renda, né? Então você tira os 15%. No final das contas, o que o seu dinheiro cresceu de verdade foi 7,06%. Por que nesta fórmula eu coloquei 6,5%? Porque a taxa de juros que a gente tem hoje, ela está muito alta. Provavelmente ela não vai ficar assim para o resto da vida. Mas 6,5% aí já dá para contar que você vai conseguir ter de rendimento aí se você der uma não deixa na poupança, enfim. Aqui vocês vão perceber que como o INSS ele é problemático na nossa vida, que é um valor muito maior, inclusive isso daqui passa do teto do INSS, a gente vai ver aqui, ó. Provavelmente eles corrigem, mas como a situação do teto do INSS é isso aqui é o máximo que você vai conseguir receber por mês ali do INSS se você contribuir por 60 anos se for homem, quer dizer, 60 anos se você for mulher, 65 anos se você for homem. Tem as regras específicas, enfim. Aqui é a evolução, você pode ver que aqui no começo ela é bem devagar, você está ganhando um pouquinho, por isso que é o problema daquela fórmula. Salário baixo, aqui a acumulação, você vai ter um valor bem pequenininho. Vamos lá, de 18 anos. Aqui vamos colocar no 19. Você vai ter um valor bem pequeno, normalmente você vai ficar atrasado naquela fórmula. Você não vai conseguir poupar muito de acordo com a realidade. Mas você vê que depois ele vai crescendo exponencialmente. Até você chegar aí nos 15 meses mensais, um salário. Lembrando que aqui é real, tá, gente? Porque aqui eu coloquei. Tanto é que eu coloquei um crescimento da inflação. Que você vai conseguir crescer. E 6,5% que é o rendimento real aqui dos seus investimentos, que vai, essa partezinha que vai ajudar a crescer esse patrimônio que é o verdinho. É numa taxa real fora da inflação, porque seguindo essa calculadora aqui, que está um pouquinho maior,
Mas normalmente, devido, vamos colocar um pouco para baixo, né, porque a taxa de juros realmente está muito alta. Aqui é basicamente você vai conseguir se aposentar com 15.600 contra aquele valor de INSS que a gente sabe lá se vai aumentar, se não vai, o que vai acontecer, e aquilo ali tem um reajuste muito bom. Mas é isso basicamente que eu queria passar para vocês, dizer aí que o problema daquela fórmula é que ela não considera variações no salário e que você pode estar atrasado demais ali no começo e, na verdade, você não conseguiria ter aquele nível de poupança, seja lá por os seus objetivos de vida, o que aconteceu na sua vida. E ainda assim, essa daqui ela tem problemas, tá? Você pode ter um desemprego aqui no mês e zerar isso daqui. É a vida real, gente. A economia ela é importante, só que a gente tem que ter ela lastro na vida real. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui e futuramente eu vou postar vários outros vídeos. É isso. Tchau.